Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, primeiro vídeo que eu gravo de tarde aqui no canal, mas hoje foi extremamente necessário. Tivemos a entrevista agora há pouco do Paulo Brax. E cara, o torcedor estava muito apreensivo, o torcedor estava esperando muito alguém que fosse grande dentro do Vasco atual, né? Alguém que tenha um cargo de comando, um cargo de decisões dentro do Vasco. O torcedor estava querendo ouvir alguma pessoa que se encaixasse nesse perfil, porque o que aconteceu semana passada, cara, foi inadmissível. Então o Paulo Brax deu uma entrevista hoje de mais de 1 hora. Cara, a sala estava repleta, várias e várias perguntas. Vou pincelar alguma delas para vocês. Lembrando que eu não vou trazer a entrevista na íntegra, eu só separei alguns cortes aqui, vou emitir minha opinião. E caso você discorde ou concorde de mim, escreva aí na barra de comentários, tranquilo? Galera, antes da gente continuar, tem muita gente que não é inscrita do canal assistindo o conteúdo, assistindo os vídeos. Então peço, se inscreva no canal, cara. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Se inscreva aí no canal e ajude um Vascaíno hoje, tranquilo? Caraca, até rimou. Improvisei aqui na hora. Mas vamos lá? Galera, o primeiro ponto que eu vou tocar aqui, que o Paulo Brax falou, que eu até comentei agora no começo do vídeo, é que ele queria ter falado muito na semana passada e que ele gosta de falar. Cara, o que aconteceu semana passada beira o absurdo. Beira o absurdo. No momento que a gente está vivendo e numa empresa que se diz profissional, que está no comando do Vasco hoje, que é a 777, deixar esse tipo de coisa passar não tem sentido. Na semana passada, na entrevista de terça-feira, quem falou para o torcedor vascaíno foi Gabriel Peck. Gabriel Peck, que é um moleque ali que está vivendo um ano turbulento, né? Que começou muito bem o Campeonato Brasileiro, agora deu uma queda. Talvez muito pelo time, pelos jogadores que jogam ao redor dele. E me colocaram o Gabriel Peck para falar. Cara, semana passada eu fiquei louco com isso. Inclusive quem me acompanha de perto aí sabe minha revolta por essa situação. Inclusive no dia que aconteceu, na hora que estava acontecendo a entrevista, eu olhei e não acreditei. Falei, cara, Gabriel Peck falar... Sabe? Um erro absurdo. Como outros que vem acontecendo com o comando da 777. Principalmente bravatas. Frases erradas em momentos errados. Que vieram à tona nessa entrevista de hoje. O pessoal pegou pesado. Inclusive o Pedrosa, um jornalista que cobre o Vasco, cara, mandou muito bem na pergunta que ele fez pro Paulo Brax. Ele descascou e trouxe à tona todas essas bravatas que já foram soltadas. Tanto de Josh, diretor do seu Luiz Melo, o próprio Paulo Brax falou que o time ia estar 80%, 90% pronto, quanto a Abel Braga falando que o torcedor vascaíno nunca mais iria sofrer. Então, Pedrosa, provavelmente você não está assistindo, mas, cara, tu mandou muito bem. Então esse é o primeiro ponto, que o Paulo Brax queria muito ter falado na semana passada, mas aí fica a pergunta, ele não respondeu. Por que ele não falou? Se ele é o diretor de futebol do Vasco, cara, eu tenho certeza que ele tem o poder de falar... Eu vou dar entrevista, eu não vou dar entrevista. Eu tenho certeza que ele tem esse poder. Então por que o Gabriel Peck deu entrevista na semana passada, cara? Então foi a primeira coisa que ele falou. Ele não respondeu o motivo dele não ter falado. Ele só falou que ele gostaria de ter falado. Então esse é o primeiro ponto que eu destaco na entrevista, galera. Porque, cara, esse erro foi grotesco. Foi absurdo. Foi absurdo. Eu vi poucas pessoas falando sobre isso, hein? Eu vi poucas pessoas falando sobre isso. Vamos lá. Segundo ponto. Interessante. Internamente, algumas rotas têm que ser mudadas. Erros acontecem e vamos resolver internamente. Na entrevista de hoje ele falou muito sobre rotas. Mudar rotas. E o que eu enxergo em relação a isso? Eu enxergo que o Barbieri, ele vai morrer com o esquema tático que ele está montando, cara. O Barbieri vai morrer com esse esquema, com essa prioridade de propor o jogo. E o time do Vasco hoje não tem capacidade de propor o jogo. Absolutamente não tem capacidade de propor o jogo, cara. Para o Vasco jogar dessa maneira que vem tentando jogar, o Vasco precisa de bons jogadores no ataque. Hoje o Vasco não tem. O Vasco não tem jogadores capacitados no ataque para propor o jogo. Então eu acho que é nesse sentido que o Paulo Brax falou. Eu acho que isso está muito visível. Se o torcedor comum, eu que não sou especialista de nada, nunca fiz curso de técnico de nada, enxergo isso, eu tenho certeza que eles, que são profissionais, independente dele ser diretor técnico, eu acho que ele tem um conhecimento sobre futebol, tá muito claro isso. E ele tocou muito nesse ponto, rotas precisam ser mudadas e precisam. O Vasco precisa mudar o esquema de jogo, que não está dando certo,
e mudanças de rota, precisamos contratar jogadores. Talvez com características diferentes do que o Paulo Brax tenha pedido. Paulo Brax não, o Barbieri tenha pedido antes. Então precisamos dessa mudança de rota. Ele tocou nesse ponto. E vamos lá, galera. Agora é muito fácil apontar erros. Ele falou. Cara, não é questão de agora ser muito fácil apontar os erros. Porque quando as ações foram tomadas, todo mundo alertou. Principalmente hoje em dia, eu repito, dizem que o Vasco é muito profissional. Que profissionalismo a gente vê quando o Vasco me traz Juan Cruz para ser reserva do Pedro Raul? Que profissionalismo a gente vê quando o Vasco me contrata Carabarral para jogar no meio-campo? Que profissionalismo a gente vê quando o Vasco me traz Matheus Cocão, com todo respeito, nada contra o jogador, que veio do Náutico, que está numa Série C de Campeonato Brasileiro? Então não é questão de, agora é muito fácil apontar os erros, não. Quando os erros foram cometidos, a gente apontou, a gente levantou esses erros. Não tinha dinheiro, a gente já tinha gastado 110 milhões. Não traz ninguém, cara. Eu acho que é menos vergonhoso você aceitar que vai ter que utilizar jogadores da base porque o dinheiro acabou, do que trazer bagres da pior espécie. São bagres da pior espécie. Carabarral é fraco. É jogador, com todo respeito, de campeonato boliviano, campeonato venezuelano. Juan Cruz, que se destacou no Botafogo de São Paulo, é jogador de campeonato estadual, cara. É jogador, com todo respeito, é jogador de Boa Vista, é jogador de Bangu, é jogador de Madureira, cara. Não é jogador de Vasco. Matheus Cocão, mais um. Pode ser que no futuro seja um grande jogador, com certeza, nada contra o Matheus Cocão. Mas hoje, cara, hoje, ele não pode jogar no Vasco. Quem sabe quando ele evoluir, passar por outros clubes, virar um jogador concreto, um jogador que é acostumado a jogar com camisas pesadas, ele pode vir pro Vasco, mas não hoje. Não hoje. E ele destacou também os dois jogos que foram cruciais para esse momento. Eu concordo com ele nesse ponto. Realmente, se o Vasco tivesse ganhado do Bahia e se o Vasco tivesse ganhado do Santos, o torcedor poderia estar revoltado, mas a gente não iria estar nesse momento agudo que estamos vivendo. É um momento agudo negativo. Eu tenho certeza absoluta disso. Sabe? Então eu concordo com ele nesse ponto. Mas o Vasco deveria ter vencido, né? Ele falou muito que esses jogos pesaram, que eles fazem análises. Tem jogos que a gente tem que vencer, tem jogos que a gente pode perder. É uma análise interna que tem dentro do Vasco. E esses dois jogos pesaram demais. E o torcedor que pensa, analisa com calma, ele tem certeza disso também. Se a gente tivesse vencido esses dois jogos, ganhado esses 6 pontos, a gente não estaria nessa situação, a gente inclusive estaria fora da zona de rebaixamento. Talvez ali com vaga na Sul-Americana, ali no meio de tabela. Então realmente pesou demais. Pesou demais. Vambora. Existe falta de competitividade e isso vai ser resolvido internamente. Ele tocou muito nesse ponto. Que as coisas vão ser resolvidas internamente e eu repito. Talvez a falta de competitividade seja esse esquema tático que o Barbieri quer implementar hoje. O Barbieri ele quer morrer com esse esquema tático, ele quer morrer afogado com isso, cara. Pelo amor de Deus, Barbieri, segura o salva-vidas, cara. Segura a boia, segura o que estão te dando, cara. Se você é bitolado no esquema tático, irmão, procura estudar. Pede ajuda ao Maldonado, não sei, mas faz o feijão com arroz. Hoje o Vasco, cara, tem que aceitar que não tem um time competitivo no ataque. Joga na bola. Fecha o timezinho e sai na bola. O Santos está fazendo isso. O Santos tem um time fraquíssimo. E vencendo a gente dessa maneira. Quem sou eu? Eu não sou técnico, pelo amor de Deus. Quem sou eu para dar conselho para o Barbieri? Mas é muito claro, é uma lógica muito clara. O Vasco propõe, mas o Vasco não consegue morder. Por quê? O Vasco não tem jogadores com essa qualidade de definir jogos. O Vasco não tem jogadores para fazer gol. Lá no meio do ano, em julho, trouxe camisa 10, trouxe ponta esquerda, trouxe um 9 para jogar no lugar do Pedro Raul, não sei. Aí sim você propõe o jogo, porque você vai ter qualidade para fazer isso. Mas o Vasco hoje não tem. O Vasco priorizou contratar jogadores de defesa, cara. Então é mais um ponto. 6. A torcida do Vasco está machucada há 20 anos. Sim, estamos machucados há 20 anos e vocês permitem que isso continue acontecendo, cara. Erros grotescos. Bravatas. O torcedor achou que a 777 iria entrar e esse tipo de frase que o torcedor vascaíno nunca mais iria sofrer igual o senhor Abel falou, nunca mais a gente iria ouvir, mas a gente está ouvindo novamente.
E em momentos cruciais, em momentos ruins, igual a gente está vivendo agora, isso vem à tona. Isso desce mal. Isso estraga mal, cara. Então é mais um ponto aí. Vamos para o próximo. 80%, 90% foi atingido? O repórter perguntou. Aí ele falou, muita gente criou expectativas. Externamente também criaram. Isso eu concordo com ele. Muita gente criou expectativa, inclusive internamente. Quem não se lembra? Josh Vander, quando veio em São Januário ano passado, falou que o Vasco nunca mais iria ficar atrás do Flamengo financeiramente. E nós estamos atrás do Flamengo financeiramente, infelizmente. Externamente também aconteceu demais. Vocês que estão me acompanhando até agora, quantos youtubers falaram, o Vasco nunca mais, agora com o 777, vamos para as cabeças. Quantos youtubers não falaram isso? Ou seja, tiveram erros internos e tiveram erros externos. Aí eu falo, torcedor comum, você que está me acompanhando agora, você ficou iludido? Ficou. Eu, na época, não tinha canal no YouTube, eu fiquei iludido. Mas agora, tô com os pés no chão. Eu só volto a dar credibilidade para 777 no momento que a gente estiver lá em cima da tabela, com o time concretizado, a gente sendo competitivo. Quando a gente estiver lá, eu vou voltar a dar credibilidade para 777. Hoje eu não dou credibilidade para 777. Ela está falhando, ela falhou com a gente. Coisa que não poderia ter feito. Porque ela prometeu mundos e fundos, torcedor foi lá, ó, apoiou, época de eleição, torcedor, até mesmo quem não votava, ia lá em São Januário, ia no calabouço, apoiava, fazia isso, aquilo, movimentação, 777 no Twitter. Quem se lembra aí? A gente ficava assistindo live, cara. A gente ficava assistindo live lá dos beneméritos do Vasco, os velhos, desculpa se você é senhor de idade, mas sabe, aqueles senhores de idade lá, babão, que não sabia nem o que tava falando, que era da época lá de, sei lá, da Caravela. A gente acompanhava aquelas lives. Você acompanhou? Então é mais um ponto aí. Deixa eu ver aqui. A gente vai mudar a forma de montagem do elenco? Precisa, cara. Precisa. Hoje, do jeito que o Vasco joga hoje, a gente vai rumo ao fracasso, cara. Precisa de mudança. E eu espero que no próximo jogo a gente veja isso. Inclusive, uma observação. Nem cheguei a falar isso pra vocês aqui no canal. Contra o Fortaleza, eu tava com tanta raiva que nem percebi isso. Mas o Vasco já mostrou uma mudança ali. O Vasco não propôs o jogo contra o Fortaleza, a gente ficou ali na boa segurando, cara. Ou seja, mudanças já estão talvez sendo feitas. Mas contra o Flamengo a gente vai ter uma concretização em relação a isso. Então vamos embora aqui, cara. Entrevista longa demais. Cara, esse ponto aqui é interessante, que é mais um erro, mais uma frase soltada de maneira errada pelo senhor Paulo Brax. O uso da base vai continuar. Às vezes vejo gente pedindo ex-jogadores da base, criticando o uso da base. Ou seja, ele fala em relação ao torcedor pedir Felipe Coutinho, o torcedor pede o Alan. Cara, a gente pede esse tipo de jogador porque são jogadores que a gente sabe que são acostumados a jogar com camisa pesada. São jogadores que foram para a Europa, se destacaram lá. E a gente tem certeza que esse tipo de jogador, se volta para o Vasco, não vai sentir nenhum peso, vai botar a camisa, vai entrar em campo e vai jogar. Mas o que a gente critica da base ser utilizada hoje, porque a gente já é acostumado com esse momento. O torcedor vascaíno sabe que quando o Vasco está lá, ó, na zona de rebaixamento, você colocar o moleque para jogar, você queima o moleque. Então não é questão da gente estar criticando, é questão que a gente sabe que a chance de dar certo o moleque jogar numa situação tão ruim, igual o Vasco está agora, é de praticamente zero. E estamos queimando os jogadores. Vocês já observaram o Gabriel Peck? Gabriel Peck caiu muito de nível. Caiu absurdamente de nível. Por quê? Joga só com bagres do lado, cara. Então, esse é o ponto do torcedor vascaíno. A gente não critica o uso da base. A gente critica o uso da base em momentos ruins. Consegue compreender? E jogadores estão sendo queimados. Por culpa de vocês. Deixa eu ver mais um ponto aqui. A gente pode mudar a estratégia de jogar. Por que não? Ou seja, galera, tá muito claro. Já externei isso várias vezes. Eles têm essa noção que o esquema está errado. A proposta de jogo está errada. E eles têm consciência disso. E eles vão mudar. Eu tenho certeza que contra o Flamengo a gente vai ver um Vasco diferente. Eu não estou dizendo que a gente vai ganhar. Mas o estilo de jogo do Vasco vai mudar. Isso ficou muito claro na entrevista que ele deu. E olha que nem foi o Barbieri dando entrevista. Eu acho que isso está vindo de cima para baixo. Alguém deu um toque para o Barbieri. Barbieri, tu vai morrer com esse esquema tático, cara. Tu vai morrer com esse esquema tático.
Vamos ver mais o que? A gente contrata... Ó, esse ponto aqui é interessante. Vamos com calma? Vamos com calma. Em relação ao Orediano. A gente contrata conforme as necessidades do técnico. Mas a gente também contrata visando a valorização de mercado do Vasco. Por que ele falou isso? O repórter perguntou, inclusive, foi o Flávio Dias, do Atenção Vascaínos. Por que o Orediano não vem sendo muito utilizado? Às vezes parece até que o Barbieri não gosta dele. E, cara, essa resposta aqui foi um cala-boca pro torcedor que pede direto, cadê o Orediano? Cadê o Orediano? Cara, o Orediano foi contratado visando valorização dele, mano. O Orediano não foi contratado visando o Paulo Brax querer um jogador parecido com o estilo de jogo dele, sabe? O Vasco contratou o Orediano para ser jogador daqui a 1, 2 anos, cara. E isso pesa, porque foi o jogador mais caro desse atual elenco nosso. Foi a contratação mais cara desse nosso elenco atual, foi o Orediano. E ele não foi contratado pelo Barbieri. O Barbieri não indicou ele. Quem indicou ele foram os scouts ou as pessoas que visam uma valorização do jogador futuramente. E isso, cara, foi um cala-boca pro torcedor. Ou seja, torcedor, você que tá pedindo aí o Orediano titular, muito difícil o Barbieri colocar. O Orediano é jogador para 1, 2 anos, cara. E isso é muito claro. É um jogador que fisicamente é muito fraco. Às vezes não tem noção de posicionamento. Então é um jogador que eu sei que tem muito futuro. Já mostrou que tem muita técnica. Mas é jogador para brilhar daqui a 1, 2 anos. Infelizmente, torcedor. Ou seja, é uma contratação que a gente não pode contar hoje. Vamos lá. Ainda bem que não vazou o nome que a gente está buscando. Não vou prometer que vou trazer um 10 de peso. Paulo Brax falou que já estão em movimentação para trazer jogadores. Inclusive, ele citou que o Vasco hoje precisa de um meio-campo bom, de um camisa 10. E pelo que ele deu a entender, o Vasco já está procurando e provavelmente já está fechando com alguns jogadores. Mas a gente não sabe se são jogadores do nível do Serginho, né? Porque Serginho, cara, infelizmente, cara, eu não consigo visar um futuro bom pra ele com a camisa do Vasco. Se a gente for pegar números. Ele pode calar minha boca? Espero que ele cale minha boca. Mas hoje eu não enxergo Serginho resolvendo os nossos problemas. Se a gente for pegar os números dele. E vamos lá que tá chegando no finalzinho aqui. A gente já identificou os erros do elenco, o torcedor também já identificou. Todo mundo sabe que o Vasco ofensivamente é uma batata, que o Vasco visou contratar praticamente só jogadores defensivos. Trouxe o Pedro Raul, trouxe o Orediano, é pouco. O Orediano é jogador para daqui a 1, 2 anos. Pedro Raul é jogador de time pequeno. Isso eu já enxergo muito bem. Pedro Raul, cara, é jogador de Goiás, com todo respeito, jogador de Atlético Goianiense, cara. Até agora não demonstrou absolutamente nada. E eu toquei aqui mais uma vez no ponto que o Pedrosa descascou ele, trazendo novamente todas as bravatas aí que Josh soltou, que Paulo Braga soltou, Luiz Melo soltou, Barbieri não, Abel Braga soltou. Ou seja, numa gestão que diziam que iria ser profissional, tá parecendo mais na época que a gente era associativo, onde aquele pessoalzinho que vocês sabem bem quem é, falavam frases que chega a ser vergonhoso pro torcedor vascaíno. Então, galera, mais uma vez eu peço aí para caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa um like aí também. Você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei? Escreva aí na barra de comentários. Tamo junto, forte abraço e é nóis. Valeu, rapaziada. Saudações vascaínas. Tamo junto.